Você não precisa ser grande para começar alguma coisa na sua vida, mas você precisa começar alguma coisa na vida para um dia ser grande. Meu nome é Roberto de Farias e esse aqui é o canal RH. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. E hoje nós vamos estar falando da quinta lei do livro A Lei do Triunfo, o livro que foi escrito por Napoleão Hill, um homem que pesquisou mais de 16 mil pessoas extremamente ricas e bem influenciadas da época dele, e ele acabou fazendo um apanhado geral das 17 experiências, das 17 atitudes que essas pessoas tinham em comum, que levavam elas ao sucesso. E ele acabou escrevendo esse livro, que eu deixo para vocês a indicação, A Lei do Triunfo. E hoje nós vamos falar da lei. Eu vou olhar aqui na minha colinha que eu fiz no meu celular. É a lei número 5, eu disse, né? É a lei número 5, que é a lei da iniciativa e da liderança. Bom, primeiro a gente precisa falar sobre o que é iniciativa, porque às vezes as pessoas não sabem o que é isso. Iniciativa é quando você faz alguma coisa que precisa ser feito, mesmo que ninguém te diga nada. Você sabe que algo precisa ser feito, você vai lá e faz. Isso é ter iniciativa. E para falar de iniciativa, é preciso lembrar que existem 4 tipos de pessoas de iniciativa. Aquele que faz o que precisa ser feito sem que ninguém diga. Aquele que precisa ser lembrado uma única vez de que algo precisa ser feito e a partir de então ele passa a fazer sempre. Aquele que só faz em caso de necessidade. E aquele que, mesmo com alguém supervisionando o serviço dele, mesmo com alguém mostrando para ele como é ser feito, ele faz, mas faz pelas coxas. Qual desses é você? É muito importante se identificar, porque a primeira iniciativa somente, aquela que você vai lá e faz quando tem que ser feito alguma coisa, mesmo que ninguém te diga nada, é a única que vai te levar para o caminho do sucesso. E segundo Napoleão Hill, essa era uma característica muito evidente em todas as pessoas milionárias da época em que ele escreveu o livro, A Lei do Triunfo. E por que é tão importante falar de iniciativa, Roberto? É importante porque nós já falamos nos vídeos anteriores. Primeiro, que temos que juntar pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente para iniciarmos a conexão de mentes e fazermos o mastermind, que é poder acessar a informação do universo e buscar aquele objetivo que a gente tanto quer. Segundo, traçar um objetivo real que seja o seu foco principal e bem definido. Colocar ele num papel, desenhar, recortar as figuras, colar ele naquele quadro e olhar para ele todos os dias para poder impressionar o seu interior. Escrever uma carta para você mesmo para poder te dizer quais são os seus objetivos. Aprender também a ter confiança em você mesmo. E na lição de ontem nós vimos que é importante também economizar dinheiro para poder aproveitar as oportunidades quando elas surgem, que só podem ser aproveitadas por aqueles que guardaram algum tipo de dinheiro, ainda que seja pouco. E aí você precisa todos os dias de manhã, quando você acorda, ter a iniciativa de fazer alguma coisa para chegar um pouquinho mais próximo daquele seu objetivo, daquele que você colocou lá na lei número 2, no quadro dos seus sonhos, no quadro do seu futuro, onde você quer estar, o que você quer ter com o passar do tempo, e você precisa fazer alguma coisa todos os dias de manhã para chegar um pouquinho mais próximo daquele objetivo. Talvez fazer uma ligação de telefone para uma empresa que você tanto quer trabalhar lá, enviar o seu currículo, poder ligar para alguém e falar: você já me indicou para aquela vaga de emprego que está lá rodando na empresa? Então, não sei, qualquer coisa, às vezes fazer uma visita para um cliente da sua empresa, fazer remarketing na sua empresa, ligar para alguém e perguntar: olha, eu vi aqui no cadastro que você comprou nosso produto e eu gostaria de saber se você gostou do produto, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar essa qualidade de atendimento que a gente tem, o que você não gostou, o que você gostou, o que você pode nos dar como feedback. Porque é necessário ter esse tipo de atitude para poder alcançar o triunfo na vida. E finalmente vamos falar sobre a liderança, que está atrelada diretamente à iniciativa de fazer alguma coisa. A liderança não é o fato de mandar alguém fazer alguma coisa. Se você é chefe, se você é gerente, se você é presidente de uma empresa e você tem o hábito de mandar as pessoas fazer alguma coisa, eu tenho uma triste notícia para te dizer: você não é um líder, você é apenas um chefe. É uma coisa completamente diferente da outra. O líder é aquele que vai lá, diz o que tem que ser feito, se a pessoa não entender, ele mostra como é que se faz e ele tem um espírito de equipe,
ele é praticamente uma parte do proletariado. Ele faz parte daquele cara que trabalha, que sua camisa, que fede mesmo no final do dia, que o cara tá lá e tipo, ele deu o máximo que ele podia dar dele mesmo para aquela empresa. O bom líder é aquele que, quando precisa, ele vai lá embaixo e mostra, junto com o pessoal, como é que se faz, como é que tem que ser feito, como é que tem que pensar, como é que tem que raciocinar para que aquele serviço seja pronto, seja finalizado. Segundo Napoleão Hill, há dois tipos de líder. Aquele que é mortífero e destruidor para os funcionários e aquele que é vital e construtivo para a empresa. A espécie prejudicial de liderança que não produz o triunfo e sim o absoluto fracasso é a que é adotada pelos pseudolíderes que se impõem pela força. Ou seja, aquele que basta ele olhar para o funcionário dele, que os funcionários já sabem o que ele quer. Esse não é o líder. Esse é o chefe, esse é aquele cara que as pessoas têm medo dele, as pessoas, se tiver um problema na empresa, a última pessoa que vai saber vai ser ele, porque as pessoas têm medo da reação dele. Enquanto que o líder não, o líder é aquele que a pessoa chega, ela conta o que está acontecendo na empresa porque ela gostaria de saber qual é a ideia, a opinião dele, qual é a ideia que ele tem para poder resolver o problema em conjunto. Uma boa empresa é aquela que cresce junto, tanto os funcionários, quanto os presidentes, quanto o dono da empresa. Todo mundo tem que crescer junto. Eu não me canso de falar isso, que é as pessoas não evoluem sozinhas. A gente tem que evoluir quando o outro evolui. Todo mundo tem que evoluir junto. E aqui é um bom exemplo disso. A empresa sobe quando todo mundo sobe junto com ela. Napoleão Hill, ele acabou colocando no livro também os percalços da liderança, né? Quando você está sendo líder de alguma coisa, vai ter sempre alguns problemas a serem enfrentados. Eu vou ler o texto para ficar exatamente como ele disse. Em todo o campo do esforço humano, aquele que se destaca como primeiro, né, o cara que é bom, ele tem que viver constantemente à luz da publicidade. Né? A publicidade vai acabar chamando o cara para fazer entrevista, ele vai ficar exposto, todo mundo vai acabar vendo o trabalho dele. Onde quer que se encontre a liderança, sob qualquer forma, a emulação e a inveja estarão sempre em campo. Ou seja, qualquer pessoa que está em evidência, ela sempre, não tem como fugir disso. Ela vai atrair pessoas com inveja, pessoas que gostariam de estar lá, pessoas que gostariam de estar fazendo o que você está fazendo. Não importa qual é o seu ramo, não importa o que é que você esteja fazendo, se você for uma pessoa bem-sucedida, você vai atrair pessoas para denegrir a sua imagem. Quando o trabalho de um homem se torna um padrão para todo mundo, se torna também alvo para as arremetidas dos invejosos. Se o seu trabalho é apenas medíocre, ninguém se importará com ele. Mas se você realizar algo diferente, algo bom, 1 milhão de faladores se preocupará com você. Ou seja, se você estiver fazendo algo que seja medíocre ou ruim, por que as pessoas vão se incomodar em você? Você já viu alguém atirando pedra em árvore que não dá fruto? Muito tempo depois de realizado um grande trabalho, ainda os invejosos e desapontados continuam a gritar que não é possível realizá-lo. O condutor é atacado justamente por ser um condutor, por estar fazendo alguma coisa que às vezes está em destaque, né? Que geralmente está em destaque. E o esforço para igualá-lo, né? O esforço dos invejosos para ser igual, não é mais do que uma prova de que o cara ou a mulher está fazendo algo de liderança, né? Então, eles vão mesmo te atacar porque você está fazendo um destaque na sua empresa. Não conseguindo igualá-lo ou superá-lo, o vulgo procura destruir ou depreciar o seu trabalho. Eles tentam, parar você no meio do caminho. Como eles veem que eles não podem, então eles começam a falar mal do que você faz, a falar mal do seu trabalho mesmo. Porém, fazendo isso, eles não fazem mais do que confirmar a superioridade daquele que está fazendo o trabalho. Tudo o que é grande e bom se torna conhecido, por mais altos que sejam os clamores da inveja. Ou seja, por que foi importante Napoleão dizer isso? Porque isso nos prova que quando alguém está metendo pedrada em você, jogando pedrada em você, e você está fazendo alguma coisa e estão criticando, e estão te desencorajando, a melhor coisa que você faz é tapar os ouvidos e seguir em frente. Porque vai ter sempre muito mais pessoas para te desencorajar do que você quer, do que pessoas para dizer, não, eu acredito em você, vai lá e faz.
que é o que nós todos deveríamos fazer. E é o que nós que estamos aqui nesse canal temos que fazer. Porque como ressonantes, como pessoas que estão ressonando o amor, vibrando a emoção, nós temos mais que obrigação de apostar nos sonhos das pessoas. Porque muitas vezes o sonho da pessoa é tudo que ela tem para continuar na vida dela. É tudo que ela tem para continuar batalhando e conquistando e vivendo. Então, seja um incentivador de sonhos, seja uma pessoa que vai lá e bate nas costas da pessoa e fala, olha, mesmo que tenha dado errado agora da primeira vez, vamos tentar de novo porque eu acredito em você. Mesmo que seja um sonho bobo para você. Um sonho de alguém nunca é bobo para ela. Então, se você puder incentivar, ir lá e dizer, eu acredito em você, vai lá e faz. E quando a pessoa fizer, vai lá e dá os parabéns. Não custa, é de graça. E você está fazendo algo maravilhoso para o universo. E lembra, a lei do retorno, ela está aí, ela existe. Se você faz alguma coisa de bom para alguém, seja um incentivo, seja um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, o universo com certeza vai trazer algo para pagar você depois. E para encerrar o assunto aqui da inveja, que Napoleão Hill escreveu que um líder verdadeiro não pode ser diminuído pelas mentiras dos invejosos, porque todas as tentativas servem apenas para proteger a sua capacidade, e o líder de capacidade real sempre encontra adeptos em profusão. Eu costumo dizer sempre que a inveja das pessoas são como os ventos que as nossas velas precisam para a gente chegar ao nosso destino final. Então, deixa eles serem invejosos, deixa eles falarem o que eles tiverem que falarem. A gente falou sobre isso nos outros vídeos, eu torno a repetir. Vai ter sempre alguém para falar alguma coisa do que você está fazendo. Deixa que fale. O importante é ser feito. Bem feito, mal feito, mais feito. Aí Napoleão Hill ele escreveu no livro que a diferença entre persistência e falta de persistência é a mesma que há entre desejar uma coisa e estar determinado para conseguir aquilo. Ou seja, se você está realmente determinado para conseguir aquilo, você vai conseguir. Enquanto que outras pessoas elas apenas querem. Qual a diferença entre alguém que conseguiu e alguém que quer? É porque quem quer, quer. Todo mundo quer. A gente fica sentado querendo que as coisas aconteçam. Enquanto outros vão lá, coloca a cara a tapas na vida mesmo e tenta de novo, e cai, e levanta, e tenta de novo, e sacode a poeira, e cai, e levanta de novo, até que um dia ela finalmente consegue e as pessoas falam, nossa, tá vendo? Deu sorte na vida. É assim que funciona. E é por isso que você não pode se incomodar nunca com o que as pessoas falam de você. Lembre-se, eles vão falar de qualquer maneira. Aí, Napoleão Hill, antes de terminar o vídeo, eu queria listar as 20 qualidades essenciais dos líderes que Napoleão Hill encontrou entre esses mais de 16 mil pessoas milionários da época dele. E ele listou no livro e eu queria falar isso para vocês. Vamos lá? Domínio completo dos 6 medos básicos da humanidade. Nós já falamos no outro vídeo quais são esses medos. Tendência para subordinar os interesses pessoais ao bem dos seus adeptos. Você tem que crescer em harmonia com as outras pessoas. Unidade de propósito, representada por um programa definido de direção que se harmonize com as necessidades da época. Nós estamos passando por um momento de crise econômica no Brasil, nós temos que estar aptos a essas informações, a todas as mudanças, para a gente poder não só ajudar os outros, como ajudar a nós mesmos. E vice-versa. Não só ajudar a nós mesmos, como ajudar os outros. Compreensão e aplicação do princípio Mastermind, por meio do qual o poder é alcançado mediante a coordenação de esforços num espírito de perfeita harmonia. Se juntar com pessoas que têm o mesmo pensamento que você, o mesmo foco, o mesmo objetivo, outros ressonantes, por exemplo, fazer uma reunião com a galera que ressona para poder lutar pelo mesmo ideal, pelo mesmo objetivo. Novas ideias vão surgir e mesmo que não surja ideia nenhuma, pelo menos uma amizade você vai fazer. Confiança em si mesmo na sua mais alta forma. A melhor coisa que tem é você levantar, acordar de manhã, se levantar e falar, hoje o meu dia vai ser maravilhoso. A habilidade para tomar decisões rápidas e mantê-las com firmeza. Nem sempre a gente consegue tomar as decisões rápidas e manter com firmeza, né? Mas quando você está com um foco em mente, é muito mais fácil isso acontecer. É por isso que é importante você pegar todas as dicas que eu já dei, que eu passei, ler o livro, mas pegar essas dicas que eu passei, manter o seu foco naquele que vai ser o seu objetivo final. Imaginação suficiente para prever as necessidades da época e criar planos para sua solução.
Nós já falamos sobre a crise, que o Brasil está passando por essa instabilidade política nesse momento, instabilidade financeira também, que acaba criando problemas. Você tem que, para quem tem empresas principalmente, saber o que, se acontecer determinada coisa, o que eu vou fazer. Então você tem que ter todos os planos possíveis, no caso de uma empresa, para, se determinado cenário muda, o que eu vou fazer. Então todos esses tipos de soluções, pré-soluções, né, soluções pré-tomadas antes que o problema aconteça, você tem que ter antes que aconteça. Porque se um dia ele acontecer, você vai se lembrar, opa, eu tenho essa solução guardada lá de um dia que nós fizemos a Mastermind, e aí a gente colocou isso no papel e está lá guardada. Iniciativa na sua forma mais profunda. Quando você vê alguma coisa que precisa ser feito, vai lá e faça. Não espere que ninguém mande, não espere que ninguém te retribua, simplesmente faça porque você sabe que tem que ser feito. Se todas as pessoas no mundo todo fizerem o que precisa ser feito sem esperar ninguém para falar, o mundo entra em harmonia rapidinho. Entusiasmo e habilidade para transmitir o que você sente. Isso é extremamente importante. Transmitir o que você sente é aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Os seus sonhos, os seus desejos têm que sair pelos olhos. Quando você fala do seu projeto, da sua empresa, da sua vida, tem que ser como se você estivesse falando do amor da sua vida. Aquilo tem que extravasar para que o cliente compre, para que as pessoas acreditem na mesma coisa que você, tenham os mesmos sonhos que você. Autocontrole na forma mais elevada. Esse é difícil, mas a gente tem que ter. Às vezes a pessoa vem e critica alguma coisa que você está fazendo e você tem vontade de mandar a pessoa tomar um copo d'água, mas você fala, não, eu não vou mandar ela tomar um copo d'água porque ela está precisando, na verdade, de um chá. Então, vamos fazer um chazinho para ela. Então, tem que ter esse autocontrole. Boa vontade para dar mais trabalho do que o que é pago. Ou seja, fazer mais do que o que é esperado. Segundo Napoleão Hill, quando você faz mais do que o que é esperado, você fica com um bônus no universo. Eu acredito nisso, eu já até falei sobre isso aqui nos vídeos anteriores. Quando você faz mais do que o que é esperado, é como se você estivesse fazendo mais trabalho do que precisava ser feito para o universo. É como se você fosse um funcionário do universo. E aí o universo fala, opa, ele fez mais do que deveria, então eu preciso pagar ele de volta. E ele acaba te enviando essa vibração de volta, o que é muito bom para quem é ressonante. Para qualquer pessoa, né? Uma personalidade agradável e magnética. Esse aí, ó, tem gente que, vou te contar, viu? A pessoa, além dela ser desagradável, ela tem uma personalidade que é completamente repulsiva. Ninguém quer ficar perto dela. Nós temos que evitar ser esse tipo de pessoa. Como se evita isso, Roberto? Falando coisas boas, sempre positivo, sem fazer fofoca, corta todo tipo de gente que te faz mal, corta qualquer tipo de coisa que te faz mal. Se você faz alguma coisa por obrigação, para de fazer, ninguém tem obrigação de fazer nada. A gente faz apenas aquilo que nos dá prazer, que a gente ama, que a gente gosta, andar com pessoas somente positivas para poder mudar essa atmosfera e ter um campo magnético melhor. Capacidade de pensar com exatidão. Nem sempre a gente tem essa capacidade de pensar com exatidão, mas quando você tem um foco fica mais fácil. Então, volta lá atrás, faz o seu objetivo bem definido, foca e pronto. Capacidade de cooperar com os outros num espírito de harmonia. Quando você for ajudar alguém, sempre ajude com a intenção de ajudar. Não ajude com a intenção de receber alguma coisa em troca. Não ajude com a intenção de que a pessoa vai chacoalhar suas mãos e falar muito obrigado, você fez um excelente trabalho, tá aqui a recompensa por isso. Não, ajude simplesmente porque você quer ajudar. Isso faz com que você tenha pontos no seu cartão de fidelidade com o universo. E o universo não consegue deixar de pagar as dívidas dele. Persistência para concentrar pensamentos e esforços sobre uma determinada missão até vê-la realizada. É aquilo que eu falei e eles repetem de várias maneiras diferentes. É o foco. Tenha o foco e a persistência de que aquilo vai acontecer, de que aquilo vai ser realizado. Coloque planos. Se você tiver que escrever várias vezes no papel, escreva até você ter essa autoconfiança que você precisa, mas tenha foco naquilo que você quer fazer. Capacidade para tirar proveito dos erros e fracassos. Se você errou, fracassou, fez alguma coisa de errado, como todas as pessoas já... Quem nunca fez alguma coisa de errado? Quem nunca, sei lá, fez algo que se arrependeu na vida? Às vezes numa relação amorosa, às vezes na empresa, às vezes no trabalho. Sei lá, a gente sempre tem alguma coisa... Eu tenho coisas que eu fiz de errado, que eu gostaria de voltar atrás, inclusive, de refazer, mas isso é impossível.
a única coisa que a gente pode fazer é o quê? Aprender com o erro e bola para frente. Poder, na próxima vez, na próxima relação, no próximo emprego, na próxima oportunidade, colocar essa experiência em prática e mostrar para que é que você veio. Tolerância na sua forma mais elevada. Você tem que ser tolerante com as pessoas. Embora eu seja bastante intolerante, eu tenho que trabalhar isso. Todo mundo tem algum tipo de intolerância, mas a gente tem que ser tolerante, porque a tolerância nos leva a fechar contratos com clientes, fechar contratos com pessoas. Se você depende dos seus clientes, das pessoas, para manter a sua empresa de pé, você é obrigado a ser tolerante 100%. Você não pode ter nenhum tipo de preconceito e nenhum tipo de intolerância. Temperança em todas as suas formas. Bom, acabei de falar sobre isso. Honestidade de intenção e de ato. Quando você disser que vai comparecer a um evento, compareça. As pessoas estão contando com você. Estrita aderência à regra de ouro. A gente não falou sobre isso ainda, mas a gente vai falar mais pra frente. E para finalizar, Napoleão Hill diz que os negócios que terão êxito no futuro serão aqueles que forem dirigidos de acordo com uma política cooperativa. Lembra que eu falei, agora de pouco nesse vídeo, que os líderes bons são aqueles que arregaçam a manga quando precisa ir lá no meio do povão e ser parte do povão? Se ele não é parte do povão e o povão não se identifica com ele, ele vai ser sempre o último a saber dos problemas da empresa. E quando o problema estoura, não é o povão que vai responder por isso, é ele, porque é ele o líder. Ele tem mais que obrigação. Nós, como líderes, nós temos essa obrigação de fazer parte das pessoas para que as pessoas sejam parte de nós. Nós somos um todo, não podemos de maneira alguma se esquecer disso. Nós somos um todo onde nós dependemos do outro para evoluir e o outro depende de nós. Então, evoluiremos todos juntos. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Eu sei que eu falo rápido demais, mas é que o vídeo é muito extenso, o assunto é extenso, eu não tenho muito tempo e eu falo naturalmente rápido mesmo. Então, muito obrigado pela sua participação. Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Muito obrigado a todas as pessoas que têm compartilhado. E se você gostou do assunto e gostaria de ver os outros vídeos, eu vou deixar aqui em cima para vocês os vídeos para que você possa assistir os outros vídeos, ver a playlist e poder se beneficiar desse assunto que é tão maravilhoso no mundo da ressonância harmoniosa. Gente, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá, ressonantes.